só trazer um problema aqui que eu também passei. Quando eu fui assistir esse filme no cinema, na época, para poder a gente passou no cinema. Porque eu cheguei cedo, meia hora ali antes, para poder, né, assistir tranquilo, poder furar todas as cadeiras da minha frente, com a minha família, para pneu. Sabe? E aí, quando o cara vai começar a passar o filme, ele começa o filme com uma cena lá no meio. Aí o pai disse assim, mas... E aí? Ó, que tal, Anderson? Tudo bem? Tudo Nossa, bem? que bonita a sua imagem, professora. É assim que a gente fica quando compra um Mac? Achei que tu tava falando de mim. Ah, O senhor travou pra mim, eu não ouvi o que o senhor falou. achei que tu tava falando de mim. Por Não, você alguns tá falando da segundos. qualidade. Achei que você estava falando eu estava falando da qualidade da sua imagem, professor. Sua imagem está muito bonita. Eu tô me sentindo muito pixelado perto do senhor agora. É porque eu sei usar um bom contraste entre a minha pele, meu cabelo, a roupa que eu tô usando, entendeu? A cor do óculos. Eu planejo tudo isso. Entendi, Influencia nos pixels, né, cara? entendi. A câmera do Mac é bem boa mesmo. Não usar um Lenovo bagaceiro, acho que também ajuda, né? Não, assim, tudo depende do quanto que você enxerga, né? Eu me lembro que tinha uns aparelhos de som que emitiam não sei quantos decibéis, sei lá o quê. Ou, enfim, eu sei que era uma frequência que o ouvido humano não escutava, né? Ah, Aí não adianta. Eu, como não enxergo muito bem mesmo, pra mim tanto faz. justo. Deixa eu dar uma olhada aqui no negocinho. Eu vou só mandar aqui o link da O defesa. link do YouTube. Isso. Vou mandar pro pessoal aqui. Já está transmitindo? Tá, já estamos ao vivo. Dá um oi pra live, professor. Oi, live. Vamos ver aqui se está na página. Vou mandar pra quem que eu preciso mandar. Peraí. Vê se pode comentar até na live aqui. Ah, não pode? Chuchu, você tá me ouvindo? Tem como ativar os comentários da live? Se não tiver, não tem problema. Não. Ou pelo menos não tá ativado pra mim. Tá bem. Ah, professor, essa é a Lana, minha namorada, que vai ficar no suporte técnico. Aí. Deixa eu ver aqui, não enxergo. Agora que eu estava fora da página. Ah, não, Ela mas não tá, ela sem não tá câmera. mostrando a carinha. Tá. Lana, esse é o professor Luiz, meu orientador. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tá nervosa? Claro que não, né? Azar é do Anderson. Tá bom, então. Obrigado por ajudar a gente na parte técnica. Tá, o que eu ia fazer? Ah, lembrei. Não tô achando o link na página do PPGCB. Não? Peraí, Não. vou lhe. Tá, Mas- aqui, ó. Link para o senhor tá na página? Primeira coisa, tem o convite e embaixo o link para a transmissão. Só se eu tiver na página errada. Deixa eu mandar para o senhor a página do PPG em que eu estou acessando isso. Ó. Mandei aqui pelo chat do Meet. Ah, tá. Não tem nada escrito, né? Só tá escrito aviso de defesa. Aí tu tem que clicar no link. Isso. Mas lá embaixo, onde está escrito o link para a sessão.
Não sei que no meu aqui parece que eu tenho que clicar de novo porque tá tipo o link só em português, qualquer coisa assim. Oxi. É, pode ser a configuração do meu computador. É um Safari. É. Deixa eu mandar nos grupos de família. Deixa eu dar F5 na página. Show. Dá. Dá. Dá sim. Perfeito. Obrigado. Tá. Então, já venho aí. Beleza. Tá. Aqui, encaminhar aqui. Vamos lá. Para quem que eu vou para quem que eu preciso encaminhar? Para Flávia, para Suzy que não tem. Pro tá. Nossa, existe uma quarta pessoa assistindo. Nice. Olá, quarta pessoa que está assistindo, seja bem-vinda. 5 agora. É muito engraçado ficar me olhando aqui na live. Eu vou fechar isso aqui, senão eu vou ficar esquizofrênico. Indo e voltando, peraí. Foi. Lana, você tá acompanhando a live aí, né? Se alguém comentar, aparece pra ti. Hã? Tá, beleza. Qualquer coisa, se tiver algum comentário daí, alguma coisa que o pessoal fale que seja útil, você pode passar pra gente, tá bom? Ah, meu Deus! Esqueci. Aqui. E foi. Agora sim. Tá. Fechei o WhatsApp pra não ter. Deixa eu testar um negócio aqui.
Entendi. Não tem problema, Mas os comentários, eles, assim, a banca, ela vai ser assim só entre os professores e o Anderson, né? Depois, na verdade, a plateia não faz pergunta, né? É um processo não democrático e ele segue esse rito, né? A gente só obedece. Então, enfim, podem comentar à vontade, mas a gente não responde, né? Não tem. Eles não podem doar fazer como é que chama? Um superchat pra gente. Aí eles mandam um superchat e se for passar de R$ 25, eu troco alguma palavra da dissertação pro Robson. Eu acho que seria legal. Podemos testar, talvez dê certo, mas aí não sei, não posso te dizer agora. Beleza. Pô, isso é legal, isso é legal. Eu acho que ficaria muito mais divertido. As defesas de dissertação e de. Como é que é a palavra? De TCC e de Tese? tudo, De TCC. de tese, de TCC, seriam muito mais divertidas se a gente tivesse a possibilidade de fazer esse tipo de interação. É, É o que falta para fazer a ciência. a- é bem difícil mexer nesse processo assim de defesa. Eu, por exemplo, sempre quis que as defesas, pelo menos as de mestrado, fossem por parecer, que não fosse necessária a defesa, né? Sério? É, Mas, e mas por que, professor? Eu, não, acho que até nem era o ponto que eu queria discutir, mas porque eu posso ter um parecer de um especialista na área sem custo, né? aham, Quando eu faço a defesa presencial, eu preciso trazer o convidado, né? Eu não poderia convidar, por exemplo, quer dizer, poderia, mas nós não teríamos recurso para custear a vinda de um pesquisador de fora do Brasil, por exemplo, né? sim. Via parecer, você consegue isso, né? E se o objetivo é acolher sugestões, Uhum, saber qual é a opinião da comunidade científica sobre um determinado trabalho, você contempla, né, com parecer. Mas, sim. enfim, é só um exemplo. A questão é que é um processo tão antigo e tão enraizado que ninguém quer mexer. Entendi. Eu Então, acho a ideia da defesa legal, professor. Eu acho que inclusive vai ter um momento que eu não sei como é que a gente vai fazer, mas a banca vai ter que discutir a tua aprovação, né? E aí a Uhum. gente vai pedir que todos se retirem. Provavelmente nós vamos nos retirar e a gente vai Sim, fazer uma conversar salinha especial. numa outra sala, sei lá, porque tem que seguir esse rito, né? Uhum. Enfim, pela tradição, mas Eu gosto da ideia de ter o momento de apresentar meu trabalho para o público. Não necessariamente a etapa de arguição agora e tal, mas o momento de apresentar eu acho bacana, sabe? Acho que. esses momentos eu concordo. Esses momentos eles existem, né? Só que a gente não utiliza eles da melhor forma. Um desses momentos é no seminário, né? Uhum. A disciplina de seminários, eu suponho que ela seja aberta ao público, né? Ela é. É. Então, é sempre no mesmo horário, né? Sim. Durante anos que não muda nem o dia da semana, nem o horário. As pessoas podem simplesmente ir lá assistir, né? Mas ninguém quer. É, pior que é. É um, enfim, é uma questão que a comunidade acadêmica não quer participar, né? Uhum. E a defesa é só mais uma oportunidade de apresentar, né? Mas ela não é a única. Sim. Então, enfim, né? Tem outros momentos também que você apresenta seu trabalho, como por exemplo em congressos, né? Onde você não apresenta só para a comunidade local, né? Enfim, questão de defender ou não tem muito a se discutir ainda, mas o fato é que é difícil mexer nesse Sim. processo.
Ok. Olha só, nós esquecemos de convidar o Diego, Diego. da FEPAGRO. Nossa, é verdade. Tá. O YouTube é só uma live, não fica gravado, né? Fica gravado, sim. Fica gravado, sim. Ótimo. Manda mensagem pra ele agora. Não, deixa assim. Tá bem. Você sabe, eu posso mandar pra ele aqui, rapidinho. Não, você vai falar o quê? Ô, Diego, esqueci de te convidar, mas antes tarde do que nunca, tá aqui, ó, falta 4 minutos. Tá, faz sentido. Irmão, foi uma loucura, assim, porque isso foi quinta-feira. Quinta-feira de madrugada, você mandar mensagem meia-noite e 38, dizendo, Anderson, preciso falar com você e ainda hoje. Eu, obviamente, eu tava dormindo já meia-noite e 38, porque eu sou um idoso que vai pra cama 10 da noite. Ela me ligou na quinta de manhã, falando, Anderson, então, a gente recebeu um negócio da CAPES e eu queria saber se você pode defender seu mestrado. Tipo, amanhã, se der. É isso aí. Eu fiquei tipo. Tá, vamos. Vamos, né? Te prepara. É nesse pique, assim, Jalen? A gente tá avisando faz tempo. É nesse pique. Pelo menos as coisas acontecem, né? Sim. Tipo, ela faz acontecer. Tipo, agora, enquanto eu tava escrevendo o projeto, a gente mudou. No intervalo de 15 dias, a gente mudou o projeto umas 3 vezes. Mas saiu bacana, sabe? Saiu, realmente. Não, ele sai, tudo sai, é ótimo, funciona que é uma beleza. Mas Eu acho que ela tem um pique parecido com o meu, sabe? eu acho que sim. Essa loucura de vamos fazer. Opa, fizemos. Foi. Não sei, eu gostei dela, professor. Eu realmente gostei dela. O senhor entrou pelo link que eu mandei por e-mail, né, professor? Sim. Tá. Pra ter certeza se. Não é um link só para quem é da instituição, né? Não. A única coisa que vai acontecer é que eu vou ter que autorizar a participação deles. Ah, tá. Mas só. Não é nada além disso. Você chegou a assistir os debates da direção? Não vi. Só vi o resultado no fim das contas. Num dos debates das 3 da tarde, entrou alguém para esculhambar a reunião. Nossa. Boa tarde, professor Vitor. Tudo bem? Beleza? Tudo ótimo. Bom, professor, deixa eu lhe contar então, já que estamos ao vivo para todo o Brasil pelo YouTube, aconteceu uma reunião entre os alunos. Tipo, todos os alunos intercâmbio. Então tinha mais de 100 pessoas naquela reunião. E um cara chamado com uma foto de um bolo na capa, com o nome de Guilherme Boulos, começou a esculhambar, sozinho. Aí, bom, entre todas e vindas, meio que saiu todo mundo, e reza a lenda que rolou até pornozão na reunião depois, no meio de tudo isso. Essa é uma das razões, né, pela qual a gente está transmitindo pelo YouTube, né, e não simplesmente abrindo o link para todos, né, porque quando você abre assim, ele chega longe, né, depois. Sim. Mas aqui tem a facilidade de poder autorizar. Tipo,
Quando entrou todo mundo, eu tinha a opção de simplesmente negar a entrada das pessoas. Cara, eu não sei como é que funciona, mas quando o link é hackeado, a pessoa não pode entrar sem a sua autorização, né? Sim. A autorização é só para nós mortais que achamos que precisa disso, né? Quem sabe. Eu já vou avisar que eu tô numa situação de caos aqui, ó. Não tô vendo caos nenhum aí, tá tudo. Ela tá super quietinha. Super quietinha. Por enquanto, daqui a pouco começa. Vamos. Amor, boquinha não. A gente vai fazer o mais rápido possível. Botei lá uma reação no Untouch e tô correndo com ele aberto para ver. Eu tô com a suspeita que ele vazou na placa, Luiz, porque o bloco dele tava todo sujo de óleo por dentro. Então pode ter vazado direto na placa ali, né? Mas bom, pode ser que tenha algum encaixe na placa, que tem alguma borrachinha que tá falhando, né? Porque eu acho que o encaixe da placa ali, ele é meio que impossível de errar, né? Se errar, não fecha. Então, mas eu não sei, às vezes a placa devia ter algum defeito, que ela tem um filme, né? Pode ser que tinha algum buraquinho nesse filme, alguma coisa, não sei. Pode ser. Assim, nunca aconteceu aqui, né? Mas é um plástico, né? Sai mal da forma, fica com uma rebarba. Não funciona. Eu botei lá, tô fazendo um ciclo. Né? Tô fazendo um ciclo com ele aberto. Peguei aqueles kit velho de 200 que tinha lá, botei um ciclo fictício qualquer. Sim. E deixei rodar para ver se vaza alguma coisa, se ele termina. Assim. Eu acho que se tu não encontrou nada ali, pior das hipóteses, tem alguma coisa na placa. Mas do contrário... na lavagem não vazou. Eu fiz uma lavagem e ele não tava... Fui acompanhando com a lanterna e não vi nenhum ponto de vazamento. Vamos ver. Eu nem sei, eu acho que a lavagem, ela não... Não faz pressão. Não, pois é, esse que era o ponto. Eu não sei qual é se tem diferença entre a pressão da lavagem e a pressão do ciclo normal. Sim, né? Por isso que eu tô fazendo um outro ciclo inteiro para ver como é que ele responde. Pelo que eu vi, assim, o equipamento é bem robusto, né, cara? Não vai ter problema. Qualquer coisa, tu amarra, né? Com uma borracha. A ideia é essa, passa um lacre lá, né, vem esticando para ver o que... Passa uma duct tape. Alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ver o que sai daquilo ali, porque eu tô com as corridas tudo atrasadas. Tem muitas, Tem 6 para fazer. Mas eu acho que... Sabe que tem uma coisa que é positiva. Tem nada positivo, eu já perdi 20 mil reais nessa brincadeira. Sim, bem-vindo ao clube. Eu já perdi algum dinheiro também. Mas assim, você pode armazenar as corridas do Untouch, né, no refrigerador. No quê? Sim. Então tu poderia, por exemplo, fazer todas as corridas do Untouch, né, e ir guardando no refrigerador e depois fazer o sequenciamento. Eu acho que se não funcionar aqui, eu vou lá para BH na Fiocruz, levo tudo, uso o outro Untouch que tem lá, faço tudo e trago para cá para correr. Eu acho que vai funcionar, sim, não tem problema. Deve ter sido algum problema de manobra ali na hora de botar a placa. Assim. Tomara que seja. Daqui a pouco já vai estar ficando entediado. A partir de agora, a partir das 14 horas, tudo que acontecer é culpa do Anderson. O pessoal no chat tá pedindo um salve para Rondônia, professor. Onde está a Priscila nesse momento? Salve, Rondônia! Salve, Rondônia. Pri, espero que esteja bem aí. E, se possível, não muito quente. Eu acho que a gente tá com um lag de uns 20 segundos, mais ou menos, na live. Tá faltando a Tsai, é isso? Tá faltando a Tsai. Isso.
Não sei, ela... Aí, ó. Chegou. Tá bem. Boa tarde, professora. Sai, seu microfone tá desligado. Ele estava desligado. Ele estava procurando, eu não estava achando, desculpa. Não, agora tá. Vamos aqui. Olha, Ok. te agradecer, né, Luiz, das suas férias, né? Sagradas férias. Tá difícil Mas esse é tirar o nosso business é assim, né? Eu nunca vi orientador que tire férias e não participe de uma defesa ou coisa assim. Com certeza, é isso mesmo. Mas 2 horas eu estava procurando, desculpa, eu estava em 3 links, mas nenhum tinha, estava eu sozinha. Aí achei. Mas, Oi, Vitor, tudo bem, Vitor? O Vitor não está vindo. Oi. Agora eu vou ter que eu tô com a Giovana aqui, Tsai. Tava Meu Deus. mostrando que aqui a gente tá num sistema meio caótico. Agora ela tá quietinha, né? Gente, como ela tá grande já. Tá enorme. Giovana, dá oi. Fala assim, oi. Linda, linda. Ah, meu Deus. Ficou Tá vergonha. escondido? Olha lá o tio Luiz. oi? Tu tá de fone, ela não tá ouvindo? Né? Não, tá ouvindo, não. Aí. Tudo bem aí, Tsai? Ah, eu tô sem a imagem, agora eu vi, tô com imagem agora. Agora sim. Agora Tudo jóia por aí? Tudo jóia. Você recebeu alguma coisa do PG, Anderson? Não, nada. Depois daquele comunicado da Cleide perguntando se eu tinha a proficiência, ela não falou mais nada. Eu vi que saiu uma lista de aprovados no site, mas só saiu para doutorado direto. Que eu acho que são os que tiveram que fazer a prova. Mas para mim não veio nem a confirmação que eu passei na primeira fase, até agora. É, eu sou poderosa. Agora eu fiquei suplente na microagrícola. Gente, Tem coisa pela frente. Vamos lá. olha aí. Gente, eles não falaram nem de marcar a defesa do projeto ainda, professora. Não sei. Tô esperando. Fique tranquilo que essa parte é de menos. O mais importante são essas datas horrorosas, né, Luiz? O que aconteceu, né? Proex estão querendo resgatar as bolsas ociosas. Eu acho que final de ano o pessoal entra em desespero, né? Falta Em cima planejamento. da hora. Aí quando Na percebe, véspera, né? Aí não quer devolver recurso, resolve implementar Nós temos certas 20 coisas bolsas. assim. Não, nós temos 20 bolsas, mas querem de pegar de volta. Falei, não, vamos lá. Tá bom. Estou aqui às Bom, ordens. gente, tá, vamos começar então, né? Considerando que o Vitor está nessa situação divertida. Aqui tá complexo o negócio. É pai full time. Então eu quero aproveitar, né, para agradecer o Vitor pela presença, né? Tá abrindo mão de ficar com a filha, que é muito mais importante do que nós todos, né? Tava viajando, tava na República Tcheca, né? Veio para ver a filha e tá participando da defesa do Anderson, né? Você vai voltar Eu que lá? agradeço. Volto meio de janeiro, agora eu volto. Fico até abril. Tá bom. E então eu quero também agradecer a professora Tsai, né, que sempre foi nossa colaboradora, né? Prazer. Não é a primeira vez que a gente faz uma defesa online, né, Tsai? Muito antes da pandemia a gente já fazia isso. Mas tá muito melhor agora o som, imagem, né? Melhorou bem. Os recursos agora eles estão Não tem nada. evoluíram muito, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Então, quero agradecer, a Tsai também aceitou, assim, bem em cima do laço, né? Deu um mês para ele se arrumar. Um mês. Não foi um mês, 4? Foi menos, professora. Foi tipo 15 dias, assim. Mas saiu. A senhora falou comigo foi quinta-feira de manhã. Verdade. Enfim, né? O importante é que a gente conseguiu, né? E eu quero agradecer, então, a presença de vocês.
Vamos... em geral, eu apresento, né, aos membros da banca, né? Então, meio difícil para mim, eu não sei para quem que eu estou falando, né? Se eu estou falando para vocês, eu estou falando para quem está nos assistindo. A propósito, eu gostaria de registrar que, por uma norma do nosso programa, né, essa defesa ela está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, né? É uma forma que a gente, não sei se é melhor, mas é a forma que a gente encontrou de evitar interferência externa, né? Visto que é meio arriscado a gente divulgar o link, né? Então, para não ter esse tipo de problema, a gente bolou esse sistema. E, portanto, a defesa vai ser, além de transmitida ao vivo, vai ser gravada, né? E vai ficar, então, como um registro desse momento aí. Pois bem, vou apresentar, então, a professora Tsai, que é professora do SENA, da USP, né? Ela trabalha com ecologia microbiana, assim como acho que nós todos aqui, né? E vai participar dessa defesa a nosso convite e esperamos também que a Tsai seja a próxima orientadora do Anderson, né? Já no doutorado. O outro participante, né, dessa defesa é o Vitor Pilgrim, que também é nosso colaborador de muitos anos, né? Também trabalha com ecologia microbiana, sequenciamento de nova geração. E o Vitor está professor da Universidade Federal de Lavras, né? Então essa é a defesa do Anderson, está completando praticamente 2 anos, né? O Anderson foi aluno de iniciação científica e está conosco, então, desde a graduação, né? E vai defender a dissertação com um tema relacionado à microbiota de ruminantes, né? Então, eu acho que, Anderson, tu tem cerca de 30 minutos para fazer uma apresentação. Se você quiser fazer em menos tempo, não tem problema também, né? E aí depois a gente tem tempo livre para arguição, né? Eu quero, então, já passar a palavra para você, né? Que você já compartilhou conosco a sua apresentação. Vamos dar início, então, à sua defesa. Perfeito. Só para confirmar, eu vou botar em tela cheia. Eu queria saber se todo mundo vê a tela e me ouve bem. Até agora, Anderson, tá só metade da sua tela para mim. Agora. Peraí, deixa eu fazer aqui, então. E agora? Agora tá funcionando. Ok. Perfeito? Tá? Eu vou desligar aqui meu microfone e vou ficar só ouvindo. Tá ok, então. Então, muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande receber a todos aqui no YouTube e nessa chamada. Queria agradecer primeiramente a banca por ter aceitado o convite. E vamos à dissertação. Como o professor Luiz já informou, meu nome é Anderson Santos de Freitas, eu sou bacharel em biotecnologia pela Universidade Federal do Pampa, no campus de São Gabriel, e eu vou apresentar para vocês a minha dissertação intitulada Relação entre a microbiota do rumen e o aumento no ganho de peso em bovinos de corte. Dissertação essa que foi produzida sob orientação do professor Luiz Fernando Virgreche, na Unipampa, em parceria com o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária do Governo do Rio Grande do Sul, o DDPA, ligado à Secretaria de Agricultura. Bom, estamos falando de bovinos de corte, em ganho de peso deles. Então, para que nós possamos entender isso, nós precisamos começar com a história do gado bovino no nosso país. Os primeiros registros de gado bovino aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil, datam dos séculos XVI e XVII, juntamente com os colonizadores portugueses e espanhóis nas grandes navegações. Desde então, a quantidade de gado e a importância econômica desses animais para a produção tanto de carne, quanto de leite, quanto de couro, foi crescendo cada vez mais. E prova disso é que, inclusive, nós tivemos um grande evento histórico chamado Revolução Farroupilha, que aconteceu, na sua grande parte, pelos impostos causados ao charque,
que é um produto basicamente constituído de carne bovina. Hoje em dia, essa importância econômica é ainda maior. Dados combinados da Embrapa e do IBGE dão conta de que nós temos 217 milhões de cabeças de gado no Brasil, espalhadas por uma área de 172 milhões de hectares de pastejo. Isso é um número maior do que o número de pessoas residentes no nosso país. Apenas a produção de carne bovina movimenta 400 bilhões de reais todo ano em território nacional, correspondendo a 6% do PIB, o conjunto de todas as riquezas produzidas pelo nosso país, e 30% de tudo que o nosso agronegócio nacional produz. Dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, dão conta de que neste 2020, somente em dados de janeiro a novembro, nós exportamos 1,84 milhões de toneladas, gerando um lucro de 7,74 bilhões de dólares. É um número extremamente expressivo, 14% maior do que em 2019. Mesmo num ano em que nós tivemos pandemia e reflexos de restrições à carne brasileira, entre elas por causa do Joesley Day que nós tivemos no ano passado. Esse mercado, ele se sustenta primariamente no mercado asiático. China, Hong Kong, Rússia, Arábia Saudita e Emirados Árabes estão entre os países que mais consomem a carne bovina produzida aqui no Brasil. Isso vem diretamente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E o panorama para o futuro é ainda maior. Em 10 anos, a projeção do crescimento dessa produção é de em torno de 20%. Isso aqui é um editorial publicado por uma empresa de consultoria em 2018, que já previa essa tendência de aumento que vem se consolidando ano após ano. Mas, no entanto, quando você fala de uma produção que cresce cada vez mais, você se depara com alguns dilemas. Porque se a produção está crescendo, a demanda por carne vai crescer. E a melhora na produção tem que acontecer também, porque chega um ponto em que falta até mesmo espaço físico para que isso tudo aconteça. E é justamente nesse ponto que o trabalho vai se inserir. Um dos dilemas entre produtores é esse aqui que eu exemplifico na imagem. Animais da mesma raça, com peso semelhante, que tem um background igual, criado sob as mesmas condições desde sempre, quando chegam em uma determinada pastagem para engorde, depois de um tempo, uma ganha muito mais peso do que outra. Mas por quê? Se tecnicamente a genética é a mesma, as condições são as mesmas, o que faz com que um animal ganhe mais peso do que o outro? Bom, uma das formas de começarmos a entender isso vem da forma como esses animais se alimentam. A principal característica morfológica de um bovino é essa parte aqui, que eu acredito que todos vejam onde está meu mouse. O estômago desses animais. Trata-se de um estômago multicavitário, composto de rumen, retículo, omaço e abomaço. Dentro dessas cavidades é que vai acontecer toda a nutrição desses animais. Para fins de estudo aqui, nós nos concentraremos nesta primeira parte aqui. Nessa que é a primeira e maior parte do sistema gastrointestinal dos bovinos. O rumen. O rumen, ele atua como uma câmara de fermentação da matéria orgânica ingerida pelo animal. Dentro desse espaço, nós temos micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, mas também árqueas e protistas e microcariotos de quaisquer outras formas. Esses micro-organismos vão atuar justamente nessa matéria orgânica, hidrolisando moléculas poliméricas, e isso inclui, por exemplo, lignina e amido, e produzindo ácidos graxos voláteis de cadeia curta, como propinato e succinato, por exemplo, que são absorvidos pela parede do rumen e vão para nutrir o animal através da formação de glicólise. Então, esses ácidos graxos voláteis são a fonte primária de alimento para esses animais. Bom, como é que nós vamos estudar isso, então, já que o rumen é um ambiente extremamente restritivo, com condições de temperatura, pH e
estabilidade muito grande. Por o cultivo, isso se torna muito difícil, porque é muito difícil que você mimetize todas as condições do rumen com exatidão em laboratório. Felizmente, grandes avanços da biologia molecular nos últimos 50 anos têm permitido que essa barreira seja ultrapassada. Entre elas, e talvez a principal delas, seja o sequenciamento de nova geração. Pirosequenciadores, ION-PGM, as plataformas da Illumina e agora, mais recentemente, o MinION. Todas essas máquinas de sequenciamento permitem que se estudem micro-organismos nos mais variados ambientes, entre eles o ambiente ruminal, de uma forma muito mais fácil e muito mais simples, obtendo-se um alto número de sequências e, portanto, um alto teor de informação sobre quais micro-organismos estão naquele determinado lugar, e, ao mesmo tempo, se livra da necessidade de você cultivar o micro-organismo. Hoje, o que se sabe, e eu me baseio principalmente nesse artigo aqui, que se propôs a criar todo um arcabouço para um core microbiano no rumen, ele dá conta de que a microbiota ruminal é bastante estável. Quando falamos em bactérias, tudo é dominado por espécies dos filos Firmicutes e Bacteroidetes. E isso é tão forte que isso se repete tanto em bezerros criados no Canadá, quanto em vacas da raça Nelore criadas aqui no Mato Grosso. Então, centenas de milhares de quilômetros na Terra não são suficientes para mudar de maneira drástica a microbiota deste ambiente. O mesmo vale para os fungos. Os filos Basidiomycota, Ascomycota e Neocalymastigomycota se mantêm estáveis em basicamente toda a microbiota ruminal de todos os bovinos existentes ao longo do mundo. Bom, baseado nisso, o nosso objetivo aqui foi correlacionar a composição da microbiota do rumen, então, ao ganho de peso em bovinos de corte. E também procurar por taxons microbianos que pudessem ser utilizados futuramente na cadeia produtiva, seja como marcadores de um alto ou de um baixo ganho de desempenho, como também para possíveis terapias microbianas, suplementação na alimentação, por exemplo, a fim de melhorar esse processo e fazer com que os animais ganhem mais peso em menos tempo. Bom, para fazer isso, nós precisávamos de animais com uma certa homogeneidade. Para isso, nós trabalhamos com pastagens naturais do bioma Pampa. Foram vários piquetes cedidos pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, que tinham todos pastagens naturais do bioma Pampa, com similar, tanto acumulação, quanto altura da pastagem, quanto massa da pastagem, quanto cobertura de anone, próximas umas das outras. Então, dentro dessas pastagens, nós selecionamos 17 novilhas da raça Braathor, todas saudáveis, com 36 meses de idade. E para esses animais, nós coletamos o líquido ruminal com auxílio de uma sonda esofágica associada a uma bomba de vácuo, tudo isso feito após o ciclo de pastejo entre 9 da manhã e meio-dia, utilizando materiais estéreis e individuais para cada um dos animais. A partir daí, esses animais foram acompanhados quanto a consumo de proteína bruta, digestibilidade de matéria orgânica e ganho de peso ao longo de 60 dias. E, por fim, nós analisamos essas amostras. Bom, munidos desse líquido ruminal, ele foi transportado imediatamente para os laboratórios da Universidade Federal do Pampa, ficando armazenado a menos 80 graus até o momento da extração. O DNA foi extraído com auxílio de kits comerciais, seguindo as instruções do fabricante, e os genes marcadores, tanto para bactérias, que é o 16S rRNA, e a região interespaçadora ITS1 para fungos, foi feito através de PCR, e por fim, essas amostras foram sequenciadas na plataforma ION-PGM. As sequências oriundas do ION-PGM foram analisadas de acordo, tratadas de acordo com a pipeline do Brazilian Microbiome Project, e depois organizadas em unidades taxonômicas operacionais, as OTUs, com porcentagem de similaridade de 97% e máximo erro de 0,5. Essas OTUs foram, então, unidas ao mapa das amostras
e analisadas em ambiente R. E durante isso foram transformadas a fim de refletir a natureza composicional desses dados. As análises feitas aqui serão esmiuçadas mais para frente ao longo dos resultados. Bom, primeira coisa que nós fizemos foi plotar um box plot com os grupos desses animais com relação a ganho de peso. E a partir daí, nós gostaríamos de maximizar as diferenças entre esses dois grupos. Percebam que existe um range de pouco mais de 0 até mais de 600 gramas por dia. Então, para que ficasse mais confiável a nossa metodologia, nós comparamos os quartis extremos, apenas aqueles que tiveram um muito alto ganho de peso e os que tiveram muito baixo ganho de peso, a fim de termos resultados mais contundentes. Bom, quando nós analisamos os outros caracteres medidos entre esses dois grupos, nós vemos que que o ganho de peso é realmente bastante diferente. No grupo com alto ganho de peso, nós temos em torno de 530 gramas por dia, enquanto no grupo que tem baixo ganho de peso, esse número é de apenas 131. São mais de 400 gramas de diferença por dia entre cada um desses animais. Em contrapartida, a taxa de digestibilidade de matéria orgânica, a concentração de proteína nas fezes e na dieta, e mesmo o peso vivo desses animais no momento da coleta, no início do experimento, foi muito similar, foi muito próximo. Isso mostra que, para as análises posteriores, nós temos dois grupos extremamente homogêneos, exatamente como eu mostrei lá na premissa, da mesma raça, com a mesma idade, com o mesmo peso inicial, mas que tem um ganho de peso completamente diferente. Bom, a fim de evitar falsos positivos, nós precisávamos também detectar possíveis variáveis causadoras de confusão, as confounders. E para isso, nós realizamos uma análise de variância permutacional, a PERMANOVA, para que nós pudéssemos ver se algum fator externo estava influenciando as comunidades microbianas além do ganho de peso. E o resultado foi que nem a cobertura de anone nos diferentes piquetes em que esses animais estiveram, a quantidade de proteína bruta que eles tinham na dieta, e o potreiro em si, onde eles estavam, foi significativo para explicar alguma diferença na comunidade microbiana. Apenas realmente a classe do ganho de peso, alto e baixo, explicava 14% das diferenças entre as comunidades. Bom, vamos olhar então como se comportam essas comunidades microbianas. Analisando a alfa-diversidade, a diversidade observada em bactérias e fungos, nos dois grupos aqui, alto e baixo ganho de peso, nós vemos que a quantidade de micro-organismos diferentes presentes nos dois grupos é bastante parecida. Tanto de bactérias quanto de fungos, não há uma diferença significativa entre diferentes espécies vivendo ali. O mesmo se diz quando você fala em filos microbianos. Nenhum desses filos aqui é diferencialmente expresso ou tem uma abundância diferentemente significativa em alto ou baixo ganho de peso. Portanto, esses dois gráficos nos indicam que o grosso, que a parte macro das comunidades microbianas desses animais, independente do ganho de peso, é muito similar. O que gera uma certa pulga atrás da orelha, porque quando nós fizemos a PERMANOVA, ela mostrou que a classe do ganho de peso afetava essas comunidades. Bom, a conclusão que nós chegamos é que isso provavelmente está olhando para o micro, olhando para micro-organismos mais específicos. E aí, nós temos a plataforma Audex 2, a biblioteca do Audex 2, que nós utilizamos dentro do R, que traz para nós a diferença de abundância entre micro-organismos. E aqui nós temos aqueles que têm significância interessante, que são um efeito maior do que 1 e um valor de P, medido pelo teste de Welch, menor que 0,1. Dessa forma, nós vemos que diferentes OTUs relacionadas aos gêneros RFN20, Anaeroplasma
Prevotella e uma não identificada pertencente à família RF16 se mostram com uma abundância maior quando você tem alto ganho de peso. O mesmo se pode falar de fungos dos gêneros Aureobasidium, Cryptococcus e Sarocladium, ao mesmo tempo da família de um não identificado da família Tremelalis e outro não identificado da família Pleosporalis. Em contrapartida, nós vemos uma espécie de Prevotella que está mais abundante quando você tem baixo ganho de peso e apenas um gênero microbiano de fungos também aumentado com baixo ganho de peso, que é Ceratobasidium. Esses dados nos mostram diferenças entre alto e baixo ganho de peso. Mas como que isso fica quando nós trazemos de volta aqueles animais que tinham um médio ganho de peso? Será que existe uma tendência de que quando você aumenta o ganho de peso, você também aumenta a abundância desses micro-organismos? É o que nós tentamos responder nesse gráfico aqui. Aqui, utilizando correlação de Spearman, nós notamos que essas espécies de RFN20, Prevotella, Anaeroplasma e RF16 realmente mostram uma certa tendência para que, conforme a abundância deles é transformada, óbvio, por logaritmo da razão central cresce, o ganho de peso desses animais cresce também. O contrário vai acontecer para essa OTU aqui também assinalada como Prevotella, com uma correlação negativa com o ganho de peso. Em fungos, o resultado é parecido. Aureobasidium, Cryptococcus, Sarocladium e o não identificado pertencente a Tremelalis também apresentam essa linha de tendência que cresce a sua abundância quando cresce o ganho de peso também. Ceratobasidium, por sua vez, se manteve firme, tendo também a correlação negativa. O não identificado relacionado à família Pleosporalis, por sua vez, aí sim não apresentou nada significativo nessa linha de tendência e também apresentou um R extremamente baixo. Bom, o que isso significa? Isso significa que nós temos aqui múltiplas linhas de evidência para que sim, existem micro-organismos que são associados ao ganho de peso em bovinos. Apesar disso, o core microbiano, o macro, se mantém bastante estável, mesmo em animais que têm essa discrepância bem grande em relação a ganho de peso. As diferenças são sutis e estão quando você olha para o nível mais específico desses micro-organismos. Olhando para esse gráfico, a gente vê que todas as bactérias que se mostram mais abundantes quando você tem um alto ganho de peso, tem alguma relação com uma dieta melhorada ou engorde. Percebam, as 3 OTUs relacionadas à RFN20 foram associadas anteriormente a ratos com dietas ricas em gordura, a ratos mais gordos, tendendo até mesmo à obesidade. Anaeroplasma e Prevotella são bactérias conhecidas por produzir exatamente aqueles ácidos graxos de cadeia curta, principalmente succinato e propinato. Então, também importantes para uma melhor nutrição. E a família RF16 é uma família de bactérias produtoras de metano. O metano vem no final dessa digestão, a fim de reduzir a quantidade de H2 que se produz em todo o processo ruminal. Então você tem bactérias que atuam ao longo de toda a etapa de nutrição dentro do rumen, aumentados e, portanto, tendendo a uma melhor eficiência quando o animal ganha mais peso. O caso da Prevotella, no entanto, merece um caso de atenção. Vejam, 2 OTUs relacionadas à Prevotella com uma tendência positiva, aumentando conforme aumenta o ganho de peso. Em contrapartida, outra espécie de Prevotella diminuindo o ganho de peso conforme a abundância. Isso é possível porque Prevotella é um gênero extremamente cosmopolita. Prevotella tem uma capacidade de adaptação muito grande e ela está presente nos mais variados ambientes. Inclusive, quando você olha para estudos na produção de leite, por exemplo,
Uma espécie chamada Prevotella briante foi usada como probiótico em vacas lactantes. E ela se mostrou bastante eficiente, fazendo com que a vaca produzisse mais leite. Em contrapartida, esse outro artigo mostra que outra espécie de Prevotella, que eles não conseguiram identificar, chegou só a gênero, estava relacionada a uma produção de leite com menor teor de gordura. Em fungos, a gente tem essa mesma relação de micro-organismos que produzem coisas de interesse para a nutrição animal bastante forte. Veja, Aureobasidium é uma espécie de leveduras extremamente plásticas que estão relacionadas à produção de enzimas do tipo case, enzimas que são bastante ativas contra carboidratos, principalmente carboidratos complexos, como, por exemplo, amido e lignina, o que mais tem em matéria orgânica vegetal, que é basicamente o que um bovino come. Cryptococcus, aqui também com uma tendência de aumento em animais com maior ganho de peso. Cryptococcus produz fenol oxidases, que são enzimas que ajudam a aumentar a absorção de carbono e nitrogênio, e, portanto, deixar a fermentação ainda mais rápida. Sarocladium é um fitopatógeno conhecido. Fitopatógenos têm por especialidade degradar matéria orgânica vegetal, degradar planta, que é, basicamente, o que os bovinos comem também. E, por fim, Tremelalis e Pleosporales são fungos cosmopolitas. Porém, Cryptococcus está incluso dentro de Tremelalis, e isso pode ser um indicativo de que ele esteja realmente associado. Por fim, Ceratobasidium é o único que se mostra negativamente correlacionado a ganho de peso. Ceratobasidium foi identificado como um organismo que pode ser usado para controle de fitopatógenos. Lembrem aqui que Sarocladium, por exemplo, era um fitopatógeno, especialista em matéria orgânica vegetal. Se você tem o micro-organismo que é controlador de fitopatógenos aumentado, onde você tem um ganho de peso menor, isso pode indicar que Ceratobasidium pode estar atuando como um competidor de algum desses micro-organismos potencialmente benéficos para o ganho de peso e diminuindo a eficiência alimentar. Bom, dito isso, o uso desses micro-organismos para uma possível melhora na nutrição animal já é utilizado, não é novo. Porém, isso se limita muito, por enquanto, a principalmente Saccharomyces e Cluveromyces, duas leveduras. E o grande problema disso é que essas leveduras, quando elas são inseridas no ambiente ruminal, elas são lavadas em poucas semanas e não conseguem se estabelecer, justamente porque a comunidade ruminal é muito estável. A partir dos achados que nós temos aqui nesse trabalho, nós podemos pensar em trabalhar com suplementação com esses micro-organismos que já estão presentes no rumen. E sendo eles já nativos do rumen, fica muito mais fácil para que elas se estabeleçam. Ao mesmo tempo, nós temos micro-organismos que se mostraram bastante correlacionados ao ganho de peso. Uma correlação, bastante forte. Quanto maior a sua abundância, maior o ganho de peso. E esses micro-organismos podem ser trabalhados futuramente também como marcadores do ganho de peso. Nós estamos cientes que nós temos limitações nesse estudo, principalmente dado a nossa incapacidade da técnica de chegar a um nível taxonômico mais profundo do que gênero, e o nosso N amostral de 17, que não nos dá tanta certeza assim dos nossos achados. No entanto, nossos estudos são muito claros, os nossos dados, são muito claros para apontar uma tendência, e essa tendência é bastante forte. Dito isso, o artigo está publicado na revista Anton van Leeuwenhoek, foi publicado no meio desse ano, assinado por mim, pelo Dr. Diego de Davi, do DDPA, nossa colega Beatriz, e pelo professor Luiz Fernando Reche. Portanto, queria agradecer ao Unipampa, ao DDPA e à CAPES por serem parceiros na realização desse projeto, ao meu orientador, professor Luiz Reche, ao Dr. Diego de Davi, do DDPA, e aos meus colegas de laboratório, Suzy, Priscila, Bia, Flávia, que foram muito importantes e sempre estiveram com a gente, um pelo outro, quando o R parava de funcionar ou quando simplesmente não acontecia o que nós precisávamos. Muito obrigado a todos vocês.
E também, muito obrigado a todos vocês que estão em live, que estão nos assistindo nesse momento. Não esqueçam de ouvir o nosso podcast Biblioteca em Pauta, que está disponível nas principais plataformas de streaming também. E eu encerro minha apresentação aqui, ficando aberto a dúvidas, questionamentos e sugestões da banca avaliadora. Muito obrigado. Tá ok, obrigado, Anderson. Talvez, então, se não der certo na ciência, você tenha algum futuro, né, em alguma outra área, assim, que requeira esse teu talento aí na apresentação, né? Eu vou passar, então, a palavra para a professora Tsai, né, para ela começar a arguição. E a gente não tem um tempo determinado, né, mas... enfim, se houver, Vitor, alguma interferência que você achar pertinente também durante a arguição da Tsai e quiser aproveitar o gancho, né? Beleza. Pode ficar à vontade. Bem, Anderson, foi realmente bem rápido, né, você preparar tudo para a apresentação. Você já tinha publicado, e eu acho uma grande vantagem, sabe, de ter um mestrado com uma apresentação já do paper, né, porque se já foi revisado, de uma certa forma, né, tem revisores. Mesmo assim, a gente está aqui hoje para colaborar com essa participação da sua arguição, também, ao mesmo tempo, também tirar algumas dúvidas para, talvez, futuramente, poder responder melhor, né, a gente veio com esse intuito, né, como banca. Eu fiquei muito feliz de poder acompanhar, né, o Luiz convidando e o Vitor junto, né, então acho que esse é um momento bom que você mostra o seu trabalho de mestrado. É um trabalho que eu acho que para mestrado está muito bom, muito acima da média, né, e do tempo que você teve, né, aprender todas as técnicas, ao mesmo tempo estudar uma coleção, né, de, fala assim, de réplicas, né, lógica que seria. Nesse sentido, eu que pensei assim, primeiro, vamos ver, eu tive um pouco de curiosidade de saber como é que você conseguiu, assim, ter 17, porque essa variabilidade também deve ter entre eles, né? E você coletou numa época só, não foi? Sim, todos no todo. Então, teoricamente, para o grupo de PPA, eles têm acho que esse é o nome dele, eles têm uma noção de que isso realmente representaria uma população entre eles, né? Que você pudesse distinguir de alto e baixo, observado simplesmente pelo peso. Ele teria olhômetro ou não? Como é que foi para ele dizer para vocês que você foi ao acaso, para selecionar os 17? Não, para selecionar os 17 foram os 17 que estavam disponíveis no momento. A gente conversou com ele e viu que 17 dá para trabalhar com 17. Quanto mais melhor, obviamente, mas dava para trabalhar com 17, foi aí que nós vimos isso. Eles foram separados depois, né? Essa coisa de alto e baixo ganho de peso foi depois da coleta. Até então eles estavam na mesma pastagem, sob as mesmas condições, e tinham até um peso muito parecido. Se a gente olhar ali, o peso de todos os animais estava muito próximo. Então, depois da nossa coleta, nesses 2 meses que sucederam, foi que a gente teve essa discrepância em ganho de peso entre os dois grupos. O tempo que você observou foi suficiente, né? Você achou que foi 30 dias, né? 60 dias. Desculpa, 60 dias. E após 60, você teve tempo zero, né? Mais ou menos? Isso, ou não? Isso. Eu acho que é o mais importante. Uhum. E você, quando eu vi todo o trabalho no conjunto, eu estava interessado também, você viu, você tinha o arqueias, né? E as arqueias. Só uma espécie, porque o primer ele não pega tão bem as arqueias, né? As arqueias. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles são muito importantes na participação, porque são anaeróbios que você viu. Sim, então, sim. Eu gostaria que você desse uma olhada depois um pouco melhor nos seus dados, que você publicou com fungos e bactérias, basicamente. Deixou um pouco de arqueia, né? Sim, e tem alguma condição de você me indicar isso, que tem resultado diferencial, quantitativo? Com arqueas? Que talvez com arqueas, eu acredito que eu não conheço nenhum artigo que fala especificamente de arqueas, professora. Só de comunidade de arqueas mesmo, padrão. Mas de diferença com alto e baixo, não.
é interessante, talvez, colocando de modo geral, que você possa ter, né, alguns genes ligados aos anaeróbios, os metanogênicos. Daí você possivelmente, porque é um ambiente propício para metanogênese, como você viu. Sim. Então, não perca esses dados futuramente. Talvez o material, o DNA de vocês estão guardado? O DNA está guardado? Sim. Talvez, porque a gente trabalha muito com genes também, funcionais, para demonstrar funcionalidade. Talvez seja um indicativo de usar genes, porque não só 16S do ITS, mas daria talvez a parte, aspecto funcional da história dos metanos, que fala sempre que é o rumo, né? Talvez você pudesse colocar também. E podia ter uma ciclagem, porque nesse caso existe esse lado de absorção e mais eficiência entre eles. Talvez tenha menos perda, né? E o carbono podia ser reciclado no sistema, um processo biológico, bioquímico dentro do rumen. E acho que seria super interessante você fechar, talvez, a história com os arques também, né? Não mais uma prova, possivelmente. E acho que você já aprendeu a fazer tudo, só pode fazer essa parte, principalmente do gênero. Alguém, um colega, possa fazer isso também. Então, essa é a minha primeira pergunta, porque, no resumo, você poderia talvez falar que não teve, achou só mais um, né? Não foi que você achou crina quiota, não foi? Isso. Cita isso no resumo futuramente, talvez no seu trabalho, independente da sua publicação. Entendi. Eu acho que poderia ajudar um pouquinho, a dizer que você também analisou de uma certa forma, né? E que eu queria tirar dúvida que você também vasculhou nessa área, né? Perfeito. Então, acho que eu queria isso de você primeiro, do resumo, resgatar um pouquinho mais, porque você teve acesso a esses dados e pode colocar, que não teve diferença, ou teve, mas que teve um destaque só de um grupo das árvores. E, enfim, por exemplo, você não utilizando o QPCR, você ainda pode utilizar isso no futuro com o seu material genético, quer dizer, o DNA, né? E aí eu achei muito interessante, né, você fazer um trabalho ao acaso no campo, e essa diferença gritante de 400 gramas por dia, que eu acho fantástico. Mas você poderia, na sua hipótese, dizer que isso é devido ao metabolismo, processo, a indicação do seu trabalho. O que poderia dizer? Bom, é difícil falar em causa e efeito quando a gente trabalha com microbiomas, né? Eu não sei dizer, não sabemos dizer exatamente se foi os micro-organismos que fizeram isso ou se foi a condição que afetou os micro-organismos, né? Eu sou mais tentado a acreditar que os micro-organismos estão dirigindo isso. Que esses micro-organismos que têm uma facilidade maior de degradar matéria orgânica vegetal, de degradar lignina, de degradar amido e tudo mais, estejam presentes em maior abundância naqueles organismos que vão ganhar peso mais rápido, porque a digestão está mais rápida. Então, eles estão produzindo e se alimentando muito mais rápido, o organismo vai sendo mais rápido e a produção, o aumento no tamanho do animal vai sendo mais rápido também. A minha curiosidade é você atribui tudo isso à microbiota. Em 60 dias, temporalmente, uma época. Então, talvez você possa dizer indicativo, né? É que a ideia dos 60 dias é que, geralmente, quando se compra gado, você... Tipo, quando você faz um negócio de compra e venda de gado, por exemplo, você pode... Existe uma coisa chamada gado de invernar, que você compra o gado, coloca na pastagem e espera 30, 60, 90 dias e já vende. Então, a sua ideia é sempre comprar o gado barato, ele leve, no caso, fazer ele engordar rápido e vender ele para ganhar lucro em cima, logo assim. Então, acho que esses dados aqui, eles se encaixam mais nesse tipo de negócio dentro da cadeia produtiva. De você ter um gado, tipo, engordou rápido, vamos vender direto. E vamos ganhar dinheiro com isso. Futuramente pensaria no probiótico, seria isso? São as duas linhas de trabalho que me vem à mente, que eu defendo dentro da dissertação. Você trabalhar com probióticos para suplementação e trabalhar com marcadores para ganho de peso. Você poder fazer um teste, de certa forma, simples, que possa dizer, tipo, não, tem esse micro-organismo e isso significa que ela vai ganhar peso rápido, pode comprar sem susto que você vai fazer um bom negócio. Eu acho que foi interessante você ter
essa associação com o pessoal que trabalha com isso, né, e que de uma forma geral, e tem o 17. Como que você classificou esse 17? Ele disse, ou você usou como você tabelou o grupo? Como eu tabelei alto e baixo no peso? Alto e baixo, no começo. Não tinha essa divisão. Essa divisão foi feita depois. Porque no tempo zero, o peso desses animais estava muito próximo. Esses animais tinham um peso muito próximo. Então, se você vai pensar em marcadores, por exemplo, você vai fazer exatamente isso. Você vai olhar e você quer que no futuro próximo, aquele animal ganhe mais peso. Então a gente fez isso, pegou 17 animais em situações muito parecidas, e a partir depois de passados os 60 dias, a gente viu, opa, esse animal ganhou tanto de peso, esse animal ganhou tanto. E aí a gente fez a média, e a gente viu, opa, tá bem discrepante isso aqui. Vamos olhar o que tá de diferente nesses dois extremos. Olha, é isso que eu chamo de hipótese científica, é isso que você tem que ter a hipótese, como você já mostrou que tem hipótese. E eu gosto muito de uma pesquisa assim. Você não vai numa coisa que você observa que você vai esperar, você vai ver o que acontece e ver o que, através do estudo que você fez, né, e partir para isso com o olho fechado, mas daí você chega a analisar. Então, eu acho que é fundamental que você conseguiu, porque 17 não é um número alto, 12 já é muito baixo, mas você teve o prático, a pessoa que estava ao seu lado, acompanhando, então você está respondendo a uma questão prática. E, geralmente, quando a pessoa já tem observação disso, você, dentro do não saberia que podia ter resposta, sabe? Que eu acho que é importante. Você tinha uma ideia que poderia obter, e foi buscar. Por isso, eu acho que para mestrado, eu acho que essa aprendizagem que você teve nessa hora de experiência, usando um método sofisticado, porém, acompanhando um problema prático, eu acho que foi fundamental, porque você dá para responder agora para ele que existe, sim, alguma diferença, que pode ter uma indicação, e que, quanto tempo você teve? Em 2 anos você fez um mestrado, disciplinas, quantas disciplinas você fez? Eu acho que foram, nossa, umas 7, 8, mais ou menos. Não foram tantas não, mas acho que foram umas 7, 8 disciplinas. Mas é um bom número, quer dizer, base para mestrado, ao mesmo tempo 2 anos, e fazer a pesquisa e analisar. Isso porque você começou na iniciação científica também, né? Você não sim. No zero, que eu acho que foi isso fundamental, você buscar rapidamente, em 2 anos de mestrado é muito difícil. Geralmente, às vezes, pode até aceitar uma monografia, você saiu com um paper e publicou. Então, é um desafio para todos os alunos de mestrado a buscar realmente um problema, uma questão prática, porque se você não tem isso, você vai fazer e não vai ter ninguém para usar os dados. Então, eu acho que isso é o ponto forte do seu trabalho, de trazer uma questão prática, ao mesmo tempo tentar solucionar, né, em 60 dias, mas o tempo eu acho que foi suficiente, sim, porque a microbiota cresce, estabelece, né, 30 dias é que estabelece, né, trabalhar. Nós estamos trabalhando no segundo artigo, que aí a gente trabalhou com mais animais e por mais tempo. Assim, ele está em construção, a minha ideia era que ele entrasse na dissertação ainda, mas como a gente teve que adiantar a defesa, acabou que ele não entrou. Mas ele está em construção e ele vai sair, tem uns dados bem bacanas também. Eu gostei muito porque você também colocou as amostras fecais. E também você está fechando o circuito com as amostras fecais, que eu acho que foi bom, que você vai poder provar que tudo que acontece é durante a ruminação, né? Eu acho que foi muito bom, porque daí no final sai muito próximo todas as diferenças, né? Que não tem tanta diferença assim, é dentro desse sistema. E traduzido em eficiência de transformação em carne, né? 400 gramas por dia, né? Sim, nossa. 400 gramas por dia é um lucro bacana por animal, assim. A gente tá falando de quê? Eu acho que você vai achar, sabe o que? As diferenças nos genes funcionais. Alguns genes associados ao ciclo. Que aí eu acho que vai enriquecer no ponto mais para o final, né? Do gado, na coleta, que é os 60 dias. Eu acho que nessa parte de perda de carbono, nitrogênio, proteína, sabe? Você pode ter um princípio. Eu só acho que você não pode esquecer muito daquele no trabalho futuro, porque eles são muito responsivos dentro dos trabalhos do pessoal que trabalha com ruminantes, né? A parte dentro do rumen, eles têm essa transformação, é muito alto, a parte dos genes, de metanogênese, dos anaeróbios, né? Quer dizer, não cultivados ainda, mas são anaeróbios. Acho que é mais isso, para valorizar seu trabalho, que eu sei que
você teve essa população contrastante, eu acho que foi a grande sorte de você ter isso com um número não muito grande, senão você teria que fazer muito mais, né? E você teve uma distinção clara nos seus gráficos, né? Eu achei que foi bem. Então, agora, no caso que você já publicou, mas os próximos, eu acho que você deve enriquecer as tabelas com legendas mais ricas, e deixar, inclusive, muito que você tem os nomes deles, né, dos RFN20, você, na hora de ver a tabela, a gente não sabe, né, o que é, mas depois você sabe o que é, mas me conta o que é RFN20. RFN20? RFN20 é um gênero bacteriano, são 3 OTUs classificadas como ele. É um gênero de uma bactéria que ela é nativa de rumen, né? Ela é nativa de sistema digestório de animais. Ela não tenho certeza se ela foi cultivada ainda, e eu achei bem pouco sobre ela, para falar a verdade. Mas é uma bactéria padrão que costuma existir em sistema digestivo. Tá, então, essas tabelas, por exemplo, né, eu acho que você pode falar, a tabela 3, você falar um pouquinho da arqueia, também você colocou bactéria, você podia fazer também com arqueia, um pouquinho, talvez na sua dissertação, sem ser a publicação. Não, deixa eu só chegar aqui. Você vai colocar a publicação direto, assim, como tese, ou você vai transformar isso como publicação na sua dissertação? Você anexou, né, o paper? Isso. Pensei, não. É muito fácil de ver isso, sabe? A distinção que você teve foi bem claro, mas a tabela 3, estou pensando assim, se você não poderia colocar um pouco mais de... Deixa eu ver aqui a tabela, aqui na frente, estou olhando. A tabela 3 das confounders, a senhora está falando? Tabela 3, aqui. Você colocou bactéria aqui, né? Aqui, ó. Que você não fez, você não classificou, na verdade. Você não teve nada, não é mesmo, da Arquea? Só aquela espécie. Só aquele... Eu esqueci o táxon. Só aquele filo... É Euryachiota, não é? Isso, só aquele filo... Só aquele filo, sem diferença... A gente não conseguiu nem evoluir muito com relação à classificação daquilo. A gente parou ali mesmo em filo, não conseguiu chegar a nível de gênero, e não tinha nenhuma diferença significativa entre os dois grupos. Eu sugiro que você use o MCR, que é associado muito a desse Euryachiota da metanogênio, só para curiosidade. Tá. Talvez para você ver se tem diferença, talvez na parte da produção de metano ou não, porque existe diversificação do metano, depois reutilização. Né? Então, pode ser que seja mais eficiente também do carbono. Porque, na verdade, crescimento de 400 gramas, o que tem? Tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, né? Principalmente fora os outros, né? Mas são os principais. E 400 gramas por dia é algo muito, muito grande o valor. Tem que ter uma atividade, talvez, da comunidade. Eu acredito que seja de comunidade. Né? Você pode, talvez, indicar depois, né? Com uma comunidade. Que eu queria também, futuramente, no outro trabalho, talvez indicar um pouco mais, não só dizer mais quem são, mas quantificar um pouco mais entre eles, se possível, né? Depois que você achar quem são, você pode quantificar com alguns primes específicos. Sugestão, né, eu diria. Como modelo futuro de indicadores, né, de algum dos processos. Isso facilitaria até para tentar prospectar marcadores, né? Esse é o objetivo segundo seu, né, que você pega também. Isso. Então, eu pensei na figura, vamos ver as figuras agora. Figura 1. Já foi, você mostrou, achei muito, muito bacana você conseguir fazer essa disfunção, né? Até numérico, que coisa, que espetáculo. Foi muita sorte, né? Agora você vai ter que dizer, depois, classificar esses 3 grupinhos, né? Ver que eles são realmente em processos funcionais, sabe, no sistema. Isso seria muito bom para você dizer que, além de estarem em quantidade ou uma distribuição maior, eles também têm uma função, né? Quer dizer, não dá para inferir muito mais, mas tá bom. E a figura 3, eu achei interessante que você mostrou agora também, o decréscimo, né? Eu acho bom que você viu que tem prevotela positivo e negativo, né? Sim, Quer dizer, isso mostra que existem, então, diferenças nessas comunidades. Agora,
como você falou do negativo, achei interessante você falar do efeito negativo, qual a razão, né? Uhum. Se crescer é uma coisa, mas você sempre mediu numa época só, né? Você sempre se distinguiu entre eles. E aqui eu achei isso bom, e também ao mesmo tempo, né? No figura 4, o Pleosporales, o que você acha que tem esse que tem... Conseguiu fazer quase uma reta, hein? Por que você acha? Olha, professora, com Pleosporales eu realmente não sei. Porque, assim, é uma ordem, né? Com ordem já é um pouco mais difícil de a gente ter uma ideia geral de o que acontece. Mas eu acho que... Eu, sinceramente, não sei. Essa reta que rolou em Pleosporales, eu realmente não sei explicar. Eu não sei se precisaria de tantas retas, quantas coisas, por que não olhar um pouco mais os dados, sabe? Né? E você colocou uma reta, às vezes, olha, são muito contrastantes aqui, olhando, né, entre os três grupos, né? São bem abaixo o verdinho e o vermelho lá longe. Então já tem uma diferença grande, e passar uma reta, não sei. Isso. Fica muito simplificado, às vezes nem precisa desse... foi uma tendência, né? Mas você pode questionar o método, que na verdade pode ser que não seja essa equação reta, né? Quer dizer, não ter diferença entre eles. Porque daí eu acho que foi isso, mais um pouco distinto. E tem sempre um outlier, né? Outlier no suplemento 1, o azulzinho. Dá uma olhada depois na sua amostra, quando tem bem fora o azulzinho, que é o mais baixo, né? Da suplemento figura DS1, tem que ter o azul está bem longe do resto. Às vezes eu peço para o aluno voltar a ver a amostra, se não foi algum erro técnico, alguma coisa assim, sabe, quando tem um outlier tão forte. Está tudo agrupado em cima, de repente um fora. Nós tivemos um caso do Acácio, que ele veio do projeto de Bios Brasil, tinha um outlier, daí ele foi fazer a coleta depois. Ele descobriu que na época da floresta, ali era uma clareira. Esses métodos são muito, muito sensíveis. E ali não era floresta, mas quando coletaram não tinha reparado que era uma clareira. Aí tem uma diferença, aí foi outlier. Só estou falando isso pela amostragem. Volta para ver que animal, se tem o nome dele, para ver se ele estava sempre teve problema diferente, alguma coisa. Porque a gente trabalha com, quando você tem poucas repetições, e quando tem um grande outlier, já fica uma coisa de dispersão maior, que você indicaria que você precisaria de mais repetições para poder fechar. Ou é um outlier, você tem uma hipótese, né? Ele estava meio diferente, ou precisaria de mais amostragens, para quando está muito longe. Só esse no futuro, eu estou indicando isso para você analisar sempre um olho mais assim, geral, né? Você vê um conjunto, né? E eu acho que, nesse caso, então, as suas figuras, você sempre vê, as tabelas, você nunca esqueça de completar os dados, quantas amostras, sabe? Não ficar tão pobrezinha nas tabelas, nas legendas, nos significados, que a figura você fez bem, mas nas tabelas precisa ter mais enriquecimento na publicação do seu final, do formato final, né? Tá bem. Eu acho que é só isso que eu tenho aqui para questionar um pouco mais. Eu gostei muito do trabalho, eu achei um desafio grande que você fez, trabalho, né? Buscar no campo, né, e levar para o laboratório e fazer essas amostras, né, trazendo um formato que pudesse. Mas eu acho que você tinha muito metadados, isso foi bom, né, e teve essa distinção inicial, e ainda eu acho que você pode futuramente utilizar esse material para ver se tem diferenças funcionais nos genes funcionais associados. Eu acho que tem muitos genes, né, todos do ciclo da transformação de celulose já tem. Essa é uma curiosidade. Até eu acho que um aluno de começo, de iniciação, possa aprender a usar o seu material e fazer o genes, tá? Depois, eu achei legal. A Flávia e a Suzy que estão nos assistindo certamente gostaram de ouvir isso, professor. Tem material para os alunos, já que você achou diferença, um traço entre eles, a partir de agora, né, a partir de uma hipótese, você não sabia o que podia ser, e encontrou as distinções, agora você pode completar com esse lado que, na verdade, é o funcional para responder mais questões, né? Que é complementar, né? Que você deu indicação e tudo, e pode pegar até fazer primers depois, de um mais contrastante, desenhar, né? E
eu achei interessante o Prevotella, você achou diferentes entre eles. Então, você vai ter diferenças também entre esses materiais de desenhar primers e ver o que acontece. Por exemplo, né, nesse material, você tem que usar esse material, só que não são cultiváveis, mas, né, Prevotella acho que é cultivável, acho que não, todos são não cultiváveis, né? A maioria. Não tão facilmente. Alguns não, mas o que você achou não são cultiváveis, né? As condições de cultivo, na verdade, anaerobiose dentro do rumen, mas é um desafio para os seus próximos alunos, viu, Luiz? Deixar mais, a história continua. Tá bom. Parabéns, viu, Anderson? Fique feliz com você. Tá com o Vitor também junto e Luiz, né, que o chefe. Encerro aqui. Tá, joia, muito obrigado, Tsai. Eu anotei aqui todas as suas sugestões. Acho que a gente consegue, são muito bem-vindas. A gente consegue fazer, sim, e eu acho que elas vão enriquecer o nosso trabalho. Então, anotei a questão das arqueias anaeróbias metanogênicas, né? A gente tem como sequenciar isso pelo nanopore, e aí a gente vai obter os genes, né, e os genomas, e não só um pedacinho do RNA, né? Questão das legendas, da quantificação dos bioindicadores com primers específicos também, que é uma ideia interessante que eu gostei bastante, e dos outliers, que a gente vai revisar todo esse material e com certeza, se a pandemia nos permitir, a gente vai tentar colocar em prática, né, essas sugestões. Então, gostaria de passar a palavra agora para o Vitor. Agradeço mais uma vez a Tsai pela participação. Então, Vitor, por favor, vou desligar aqui meu microfone, você pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, Tsai, satisfação enorme vê-lo novamente. Boa tarde, Luiz. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, por participar da banca do Anderson. Obrigado, Anderson, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, professor. Eu vou ser bem breve, até porque, primeiro que a Tsai aprofundou bastante aí, já pegou vários dos tópicos que eu tinha anotado aqui, eu já fui contemplado, né, pela Tsai. E segundo que eu acho que tem uma sobreposição grande, né, eu diria que acho que 90% do que eu sei, ou eu aprendi com o Luiz e com a Tsai, ou a gente aprendeu junto. Então, acho que durante esse processo, né, muitas coisas relacionadas à construção do conhecimento, eles se misturam, né, durante esse tempo aí. Como o Luiz falou, a gente já colabora há bastante tempo, né, desde 2012 aí que a gente começou a trabalhar com as coisas do BMP, a gente tem trocado bastante figurinha aí, e o Luiz é meu orientador aqui também, né, no Ion Torrent, porque às vezes eu entro em contato com a Termo, né, e a Termo não sabe, eu ligo pro Luiz e o Luiz sabe, não, faz isso que resolve. Então a gente apanha junto aqui, né, do Ion Torrent. Mas eu tenho só algumas colocações. Primeiro, é só um detalhe que eu acho que é lá na sua introdução, acho que no artigo está correto, mas na introdução você coloca que o ITS, você fala assim, a gente analisou uns genes, aí você coloca 16S e ITS. O ITS não é um gene, né, é uma região intergênica. Ele está entre genes, ele é uma região que ela é transcrita, mas ela não é traduzida. Entendeu? Então ela não é um gene, porque ela não vai gerar nada depois. Outra coisa é quando você fala lá do peso, né, das correlações, ele é o único fator que explica, né, que dá significativo, né, na variação. Espera um minuto, amor. Mas, apesar dele ser significativo, ele explica apenas 14% da variação é explicado por esse fator, não é isso? Isso, e os demais, você tem uma explicação relativamente grande, mas com uma baixa significância. Como que você explica isso? O que você acha que pode estar interferindo? Olha, professor, eu acho que pode ser coisa talvez até de um outlier, por exemplo, mesmo, como a gente tem na figura que a professora Tsai puxou. Pode ser coisa de um outlier, pode ser, de certa forma, falta de homogeneidade em alguma coisa, algo assim. Porque parece algo bem específico, não é? Você acha que é isso que está puxando a significância para baixo ou isso está puxando a explicação para cima? Eu acho que isso está puxando a explicação para cima. Puxando a explicação para cima. Uhum. Tá. Agora, uma outra questão que eu acho cerne aí nisso tudo é porque
primeiro você normaliza os animais, né? Você mostra aí na sua primeira tabela que os animais têm uma condição inicial, né, no seu dia zero, de peso bem parecido, as condições são bem parecidas, genética é igual, tudo igual, condições de dieta igual, tudo igual. O que explica essas diferenças? Se eles tiveram acesso à mesma dieta, se eles têm acesso às mesmas environmental factors atuando, entende? O que explica a diferença entre eles? Olha, primeiramente, eu acredito que os micro-organismos presentes lá... Inicialmente, você fala. E eu acho que isso pode estar influenciando também até mesmo a ideia de um animal comer mais ou menos. Porque dependendo de como ele está se nutrindo, se a nutrição dele está mais devagar... Você acha então que os animais que engordaram mais, eles comeram mais? Ou eles comeram igual e tiveram um maior aproveitamento nutricional por conta da diferença na microbiota? Porque são duas hipóteses diferentes. Sim. Ou o animal come mais, engorda mais, ou ele come o mesmo tanto, que é o caso lá do artigo lá do camundongo germe-free, que colocou a microbiota do indivíduo magro e do indivíduo gordo, e um engordou mais que o outro com a mesma dieta, né? Então está mais relacionado a aproveitamento nutricional do que com a nutrição propriamente dita. Eu acho que é difícil precisar isso, né, professor? Porque elas foram criadas a campo. Então elas foram simplesmente estavam na pastagem e elas escolhiam o quanto e o que elas comeriam também. Então eu pessoalmente acredito que seja uma mistura dos dois fatores. Tanto na eficiência quanto na capacidade de poder comer mais. Porque se é mais eficiente, por consequência também vai ter mais espaço e o animal vai acabar comendo mais. E por causa do metabolismo mais rápido. Não tem a microbiota no tempo zero, tem? Desses indivíduos? Não. A microbiota que tem é do tempo zero. É do tempo zero. Ah, todas são do tempo zero, não tem o do final, não? Não. Tá, porque vocês não coletaram essas amostras? Porque eu acho que essa diferença... Tá, vocês estão assumindo então que o starter é a diferença que causou o aumento de ganho de peso. Isso. Essa era a ideia. Tá. Porque eu acho que seria interessante ter o final, né, para ver o que mudou nesses indivíduos mais... que ganharam mais peso. Aí como se fosse um acompanhamento ao longo do tempo desses micro-organismos também, né, professor? Para ver se teve um shift ou não, né? Se realmente... Porque se você tem um starter e um final muito parecido após o processo, acho que isso te ajudaria a reforçar a sua conclusão. De que são aqueles micro-organismos que estão possivelmente relacionados a aumento do ganho de peso. Mas sim, você assume inicialmente, né, que essa cultura starter aí, que é o que eles têm no início, está atuando. O segundo ponto é, com relação aos seus gráficos aí de correlação, esses indivíduos que estão aí, só para eu entender um pouco, essas OTUs que estão representadas nos gráficos são as que tiveram abundância diferencial, as que deram significativo. Mas por que tem umas aí com... Aí depois você fez uma análise de regressão para avaliar... E a segunda dúvida, todas foram abundância diferencial expressa, o que você registrou aqui é para o grupo de maior peso? Não, são todas que são diferencialmente expressas entre alto e baixo. Independente do tratamento, entre alto e baixo. Na comparação entre alto e baixo. E a correlação era para incluir as que estavam no meio, para ver se a gente se mantinha esse padrão quando se incluíam as que estavam no meio. Tá, e no caso dessa Pleurosphoralis aí, que a gente tem uma reta quase, né, nessa correlação, essa função, ela é simples, essa curva ela é desviada por conta desses indivíduos medianos, então? Por conta dos extremos. Se a gente olhar na figura, a gente vai ver que os extremos, os verdinhos e os vermelhos, eles estão bem opostos no gráfico. Eu estou imaginando que se você tirar os pontos azuis, essa curva ela vai ficar ascendente, né? Sim, exatamente. Mas os do meio, eles meio que não nos dão... Mas qual que foi o sentido exato de incluir esse grupo? Sendo que se você quer exatamente ver os dois quartis inferior e superior.
porque a gente queria retomar aquele grupo, retomar aqueles que estavam no grupo mediano e entender se tinha uma tendência, se não era uma coisa só de extremos, se existia realmente essa correlação, essa correlação mesmo, aí, tipo assim. Tá, então para você aumenta, você viu que a tendência permanecia mesmo quando você incluía os grupos medianos. Exato. Não foi o caso de Plosporolis, mas foi, por exemplo, do Cryptococcus. Tá, só um outro detalhe, deixa eu ver aqui. Tá. Um outro detalhe é quando você fala do ceratobasídeo, que você discute, né, que ele realmente tem um artigo lá do pessoal da Colômbia, né, de controle biológico com risotônia. Só que eu não sei se você sabe, mas ceratobasídeo é saprófita, acho que você colocou isso bem lá, mas ele é micorriza de orquídea. Ele é um fungo micorriza de orquídea. Sim. Ele é um dos mais clássicos, que tem um gênero que chama ceratorrhiza, né, que pertence a esse... Acho que isso é uma ordem, né? Não sei o que é isso. Ceratobasídeo é classe? Ceratobasídeo? Não, é gênero. Ceratobasídeo é gênero? Porque tem a ceratorrhiza, então, que é bem próximo dela, mas eu sei que o ceratobasídeo também é comumente isolado de orquídea, né? De raiz de orquídea, ele atua com função de micorriza de orquídea. E eu vi que no artigo que você citou, ele controla a risotônia. Só que esse artigo, não sei, esse artigo tá meio estranho, porque os dois são, tudo bem, um é fitopatógeno, aí a risotônia também é um fitopatógeno, mas ela também é micorriza de orquídea. Entendeu? Apesar dela ser fitopatogênica de algumas plantas, a risotônia é considerada uma micorriza de orquídea, assim como ceratobasídeo, ceratorrhiza, epulorrhiza, outros fungos relacionados. E talvez esse controle biológico está muito mais relacionado a um processo de competição mesmo por substrato, uma vez que os dois apresentam comportamento saprofítico, do que talvez um controle biológico propriamente dito, né? Um efeito que a gente chama de antagonista. Entendi. Então, não sei se essa discussão ela poderia ser melhorada nesse sentido, entende? Entendi. Talvez seja só competição por espaço e não necessariamente um efeito direto daí. Ou por competição por recurso mesmo, né? Porque eles apresentam o mesmo... Eles atuam no mesmo nível trófico. Tá. Entendi. Beleza, deixa eu ver o que mais aqui que eu notei. Assim, de modo geral, o trabalho já está publicado, o trabalho tá bem sólido, acho que foi muito bem desenvolvido. Só para finalizar, a sua conclusão final me chamou muita atenção, porque você colocou uma seguinte, você escreveu assim: no presente trabalho, este papel se evidencia e se mostra... Não, quer ver? Peraí. Aqui, ó. Os resultados aqui apresentados indicam que alguns fungos e bactérias específicos nesse ambiente ruminal têm a habilidade de produzir substâncias que melhoram a digestão. O seu trabalho não mostra isso em nenhum aspecto. Você não faz nenhuma análise de metabólito. Então, na verdade, o que você fez foi uma análise da literatura, você fez uma meta-análise, para tentar correlacionar, para fazer uma predição da possível função desses organismos no seu sistema. Mas o seu trabalho não indica isso. O seu resultado em si, ele não indica que esses fungos e bactérias têm essa habilidade. Perfeito. Então isso aqui eu acho que você precisa corrigir, porque tá fora tá overturned, né? Isso aqui tá acima, assim. Tem que dar um turn down aí. Beleza? Não, perfeito. Mas eu acho que é isso. Parabéns pelo trabalho. Acho que já tem um tempo, né? Eu já converso muito com o Luiz, às vezes a gente conversa muito sobre os trabalhos, né? Dos estudantes, dos alunos. O Luiz sempre fala muito bem do seu trabalho. Eu tenho certeza que você terá uma carreira... Eu só acho que um problema aí a gente pode até discutir depois. Eu acho que tem um nepotismo aí, porque o Luiz, eu acho que tem essa questão de ética, né? Você não pode orientar filho, pode? Porque se fizer, acho que a gente pode arrumar uns marcadores de paternidade aí, ó. Não sei se a Ana vai gostar muito, não, mas eu acho que tem alguma coisa estranha nessa. Mas é que o assunto agora vai ser trabalhar lá no norte, né? Ele vai ter que aprender alguma coisa lá e passar calor. Tem alguma coisa aí de... Aqui faz 40 graus também, professora, tá tudo certo.
Dá tudo certo. Piracicaba é quente. Pode preparar, se chegar lá em outubro, né, o bicho pega. Mas parabéns aí pelo trabalho, muito sucesso na carreira, muito sucesso aqui com a Atsai. Eu tenho certeza que a Atsai tem toda a estrutura e toda a condição de te oferecer uma formação excepcional. Com certeza você... Isso é uma coisa, viu? A pandemia não assustou meus alunos, porque o laboratório tem 2 metros quadrados por aluno, pode ir embora, tem muito lugar para eles lá. Ah, lá é bem grande. Lá é bem grande. Dá para espalhar, né? Maior que o pasto lá dos boi do Luiz. Aí, ó. Não vai poder dizer que vai ficar em casa, nada de home office. Beleza, então. Então, parabéns, Luiz, parabéns pela orientação. Preciso falar o profissional fantástico, né, que o Luiz não é à toa que estou sempre aí me apoiando no Luiz aí para conseguir trabalhos interessantes, para a gente desenvolver aí coisa bacana. Parabéns, muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Tá, joia. Agradeço, então, mais uma vez ao Vitor pelas sugestões, né? A nossa admiração é mútua, né? A gente consegue trabalhar muito bem. Nós três, né? A Atsai, o Vitor e eu conseguimos trabalhar muito bem, e isso é ótimo, né? Não é sempre que a gente consegue fechar, né? Assim, acho que a gente tem o mesmo grau de loucura, né? Isso nos auxilia bastante. Eu anotei aqui, então, as questões que o Vitor levantou, né, para a gente trabalhar melhor, a questão da coleta nos 60 dias, a professora Atsai também já tinha mencionado isso, né? Vou contar um segredo para vocês. Eu não quis fazer. A sonda para coleta foi um momento que traumatizou a todos nós, né? Fica bem bonito quando você escreve assim, né? E coloca no paper uma sonda, sei lá, ruminal, com bomba de vácuo, não sei mais o que lá. Mas a realidade é enfiar uma mangueira goela abaixo de uma vaca, né? E aí depois pegar uma bomba igual essas que enche pneu de bicicleta, né? E ficar bombando. Difícil é acertar o rumen e não a traqueia, né? Porque quando pega na traqueia o bicho desmaia, depois... enfim... Nós temos que pensar, né, numa forma menos invasiva. Não né? tem nenhum animal fistulado aí, né? Pois então veja só como é que é a questão da ética, né, na pesquisa, e como que a gente está atrasado. Eu acho que as pessoas estão muito mais interessadas na burocracia do que no resultado final de um processo ou na ciência de uma forma geral, né? Então, é muito mais difícil você fistular um animal do que você conseguir uma licença pelo comitê de ética para usar a sonda, né? Só que a sonda deve incomodar muito mais, né? Ela no momento ela incomoda mais, eu não sei a fístula, talvez. Claro que envolve uma operação, etc e tal. É até ruim de ver, mas a impressão que eu tenho é de que o animal ele sofre muito menos, né? Mas até que assim, o que eu tenho visto em alguns trabalhos é que a própria abertura da fístula tende a alterar um pouco a questão da anaerobiose, né, do sistema. Com então certeza. Isso pode também ter uma interferência. Por isso que quando eu vi que era sonda, eu até imaginei que vocês tinham optado pela sonda para evitar esse efeito, e talvez isso tenha até ajudado bastante, né? Aí, no caso, vocês coletaram o líquido só, né? Vocês não pegaram o material fibroso, né? Vem tudo, né? Quando você faz a coleta, vem o material fibroso, vem o líquido, e aí a gente tem que separar, né? Por decantação. Centrifuga. Nem precisa, porque o material é pesado, né? Se você deixar no gelo entre o tempo que está no campo até chegar no laboratório, já está precipitado, já está separado, né? Nesse experimento que o Anderson mencionou, a gente coletou mais animais, né? E a gente tentou a saliva, né? Eu ainda não tenho muita clareza da diferença entre a saliva e o líquido ruminal, né? Mas nossa hipótese é que como a vaca ela regurgita, né? Talvez a saliva fosse bastante próximo ao líquido ruminal, o que seria excelente para a coleta, né? Num ponto de vista de bem-estar animal e bem-estar de quem está olhando aquilo, né? E segurando uma vaca, levantando um bezerro de, sei lá, 400, 500 quilos desmaiado.
Então, eu também concordo com a questão da conclusão, né? O resultado, ele tá muito mais expressando o que a gente gostaria que fosse, né? Do que o que realmente foi medido, então a gente vai ter que dar uma olhada nisso. Enfim, então tá tudo anotadinho aqui, eu agradeço pelas sugestões, né? Com certeza vão enriquecer nossos trabalhos futuros, né? O que é importante, daí a importância da gente ter esse momento para discutir, né? Um pouquinho de ciência. Não sei exatamente como fazer agora, né? Numa situação normal, a gente Você nunca foi banca? solicitaria mais ou menos, assim, uma que outra, né? Eu solicitaria ao Anderson para ele se retirar da sala para a gente fazer a discussão, né, da avaliação dele. Eu acho que a gente tem duas opções, né? O Anderson, tu é o administrador, então se tu sair da sala... Acho que não encerra não. Não encerra. Mas e aí eu consigo voltar também, acho que sem autorização. Você consegue voltar sem autorização, é isso. Tá. O problema é a transmissão no YouTube, né? Mas eu acho que... Não vai fazer diferença não. Essa altura, né? O que era mais importante? A sua apresentação e a arguição, né? Aí o resultado final da gente depois pode divulgar, né? Aí a gente pode encerrar a transmissão no YouTube também, e aí... Tá, então vamos combinar o seguinte, Anderson, se tu não te importa, tu poderia nos deixar uns 10 minutinhos aqui para discussão. São 3h27, então daqui a uns 10 minutinhos, se você puder retornar, e a gente provavelmente já vai estar com o resultado, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? Talvez tenhamos que discutir muito, mas enfim, pode ser assim?